Vamos para uma leitura do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Encontra-se no capítulo 2, título Espíritos Felizes, subtítulo Samson. Vamos ter um relato da Sociedade Espírita de Paris a respeito de Samson, que também foi um dos membros, considerado como espíritos felizes, e identifica o desencarne desse irmão chamado Samson como um desencarne feliz. Então vamos à leitura e depois algumas reflexões. Leitura. Este antigo membro da Sociedade Espírita de Paris faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos. Prevendo a morte, dirigia ao presidente da sociedade uma carta com tópicos. Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862. Evocação. Atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Meu caro Samson, cumprindo o dever, com satisfação, vos evocamos o mais cedo possível depois da vossa morte, como era do vosso desejo. Resposta. É uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, porém sou tão fraco que tremo. Pergunta. Foste tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora? Sentes ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Resposta de Samson. A minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. Nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me. Pergunta. Ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? Resposta. Ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer-lhe. Pergunta. Está bem certo de não pertencerdes mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Resposta. Certamente, eu não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação, que foram as guias da minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita que deve eleger a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto e, uma palavra, transformado. Conservaste a ideia até o último instante? Sim, o meu espírito conservou as suas faculdades, e quando eu já não mais via, pressentia. Toda a minha existência se desdobrou na memória, e o meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar-me convosco, como faço agora. Em seguida pedi a Deus que vos protegesse, para que o sonho da minha vida se completasse. Pergunta. Tiveste consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? Que se passou convosco nesse momento? Que sensações experimentastes? Resposta. Parte-se a vida e a vista, ou antes a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignuto, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente no mundo de alegria e grandeza.
eu não sentia, nada compreendia, e no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Meus amigos, estas foram as colocações, os relatos da vida de Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. E este irmão, em 23 de abril de 1862, ele desencarna e ele retorna depois de 8 horas de seu desencarne, considerando que esse espírito é um espírito superior, para se manifestar na Sociedade Espírita de Paris. E ele identifica algumas impressões que ele teve após a morte, que vale a pena a gente fixar para que nós tenhamos informações de importância, já que falar da vida é também falar do desencarne, da morte, já que a morte não existe. É uma transformação, uma transferência para a pátria espiritual. E ele, ao responder uma questão, que no momento que ele deixa o mundo material, o derradeiro suspiro, ele diz o seguinte, só para a gente fixar essa matéria. Sanson diz: parte-se a vida e a vista, ou ante a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignoto, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente no mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia. No entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. E então, queridos, Sanson, com a experiência do seu desencarne, da sua morte, ele viveu o padecimento, as dores, as enfermidades, mas em um dado momento ele foi arrastado para um ambiente que ele sentiu uma felicidade, um gozo livre do peso das suas próprias dores. E foi abordado também que ele teve um relato da sua existência, um breve resumo. O André Luiz relata no livro Evolução dos Mundos, se não estiver equivocado, a respeito da chamada síntese mental, em que o espírito, nos momentos do seu desencarne, na proximidade ou logo depois, ele vê a sua vida, a última encarnação, de forma resumida e de modo que ele consegue deslumbrar o filme, os acontecimentos, os fatos da sua última encarnação. É uma das impressões após morte. Mas o fundamental que nós tivemos no depoimento de Sanson, identificando que ele, cumpridor de seus deveres, um espírito esforçado, se identificou com a lei do esforço, ele alcançou o desencarne com a serenidade, tanto é que ele foi incluído como espíritos felizes, ou seja, o seu desencarne teve um momento de contentamento, um momento de serenidade, e ele teve a experiência de viver momentos em que ele controlou as inseguranças, as chamadas incertezas da morte. Então, meus amigos, que possamos refletir, porque nós iremos passar por esta experiência. No momento derradeiro, façamos a prece, vamos nos colocar nos braços do querido Messias, para que nosso retorno à pátria espiritual seja com a sensação do dever cumprido. Fiquem na paz.